Nos últimos meses eu ando percebendo que parece que eu não tenho mais uma opinião sobre as coisas. E um pouco disso tem influência o algoritmo do YouTube, os tipos de conteúdos que eu consumo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por que eu acho que eu não tenho mais opinião sobre as coisas? Bom, vou discorrer sobre 3 assuntos, mas eu quero saber se você pensa parecido comigo. Então, assiste e depois comenta aqui embaixo, tá? Primeiro, qual que é o conceito que eu quero trazer aqui? Dentro do meu mundo, tá? E assim, eu sou uma pessoa muito reservada, com poucos amigos, e depois que eu casei, parece que ficou ainda menos, assim, o meu ciclo social diminuiu pra caramba, onde muitas vezes eu lido somente com a minha esposa, com os meus pais, familiares, e assim, uns 3, 4 amigos, assim, diferentes. O resto, pô, cortei tudo. Amizade de faculdade, universidade, amizade de, sei lá, tênis, outro. E ainda participo de um grupo de networking, mas ainda eu encontro um pouco de dificuldade de lidar com eles como se fossem realmente amigos e não um grupo de networking somente, né? Apenas de negócios. E a partir disso, né? Todo conteúdo que eu adquiro muitas vezes não vem de outras pessoas, mas sim e de conversas, né? Mas sim de algoritmo que me indica. O Instagram que me indica o conteúdo que eu gosto de consumir, o YouTube que sabe mais ou menos o que eu pesquiso sempre e continua me indicando esse tipo de assunto. E isso assim, nos últimos meses eu ando pensando que eu estou muito limitado. E aí, a partir do momento que eu voltei a gravar esses vídeos aqui, onde eu preciso falar com a câmera, preciso de repertório, vocabulário, eu me senti um pouco limitado, sabe? A prática ajuda bastante, mas a parte da opinião, falar sobre alguma coisa com um pouco de conhecimento e tal, não é só a prática que ajuda, você precisa de repertório, você precisa de estudo. E eu vi que nos últimos meses, ao invés de eu adquirir novos conhecimentos ou de pessoas de fora do meu ciclo social ou de livros, eu ando consumindo muito só vídeo do YouTube. Isso tem uma grande influência da minha ansiedade, eu sou muito ansioso, eu tenho uma dificuldade muito grande de leitura, por mais que eu fosse um leitor assíduo há uns 2 anos atrás, onde eu lia todo dia, lia o que eu conseguia, né? Mas eu lia assim, uma média de uns 10, 12 livros por ano, tá? Eu leio devagar. Não sei se é TDAH que fala, mas eu tenho déficit de atenção. Não sei se eu tenho a hiperatividade. Acho que sim, né? Mas eu tenho déficit de atenção, sou diagnosticado e isso dificulta muito a leitura. Eu preciso, a cada parágrafo que eu leio, eu preciso voltar e entender de novo o que ele tá falando naquele parágrafo. E a partir disso, eu parei de ler. E eu acho que essa era a principal forma que eu tinha de adquirir conhecimentos de fora. Sim, fora do meu algoritmo, fora da minha rede social. Principalmente porque nesses últimos 3 anos eu vim reduzindo bastante o meu ciclo social. Então, assim, a única forma de adquirir conhecimento que eu venho tendo e de também formar minha opinião, não só levando em consideração um videozinho no YouTube, era isso. Era lendo, era às vezes assistindo um filme, eu assisto série, filme ainda e tal, mas são formas onde o conceito já vem meio que embalado pronto pra você, né? Não, você não precisa ter um raciocínio, você não precisa estudar, pesquisar, formular a sua própria opinião. E diferente de um livro, né, onde você vai ler e às vezes você precisa fazer essa construção, um estudo ou um estudo mais aprofundado, um livro de filosofia, uma biografia, por exemplo. Existe essa necessidade, né? E os tipos de conteúdo que eu venho consumindo não tem essa construção. Eu não preciso, a opinião já vem formada e eu só preciso concordar ou discordar. E é isso que eu tô sentindo. As opiniões que eu tô tendo não são minhas, mas sim de vídeos do YouTube que eles estão me entregando, que os algoritmos estão me entregando. É onde eu assisto, eu vejo uma pessoa falando sobre isso e eu falo, é verdade, acho que eu concordo sobre isso. Eu cansei de me colocar nessa posição nesses últimos meses, assim, foram várias e várias vezes, até mesmo o formato de conteúdo que eu comecei a produzir, voltei a produzir, é meio que uma cópia de um cara que eu assisti e falei, poxa, esse tipo de conteúdo eu tenho interesse em produzir. Então, eu cansei disso,
não me orgulho de ser essa pessoa hoje na questão de opinião. Quando eu lia, eu sentia que eu tinha mais conhecimento, mais abrangência, assim, quando eu ia falar sobre alguma coisa. E hoje a única coisa que eu tenho, assim, conhecimento vasto sobre é o meu trabalho. É só isso que eu sei conversar. É só sobre trabalho. E as pessoas normais no dia a dia ali, onde elas trabalham e às vezes praticam um esporte, vão fazer tal coisa. Eu também faço academia. Então, trabalho e academia. É só isso que eu sei falar. Só sobre isso que eu sei opinar. Essas outras pessoas, elas não estão no meu ciclo, assim. Elas não falam só sobre trabalho e só sobre academia. Elas querem falar sobre futebol, elas querem falar sobre política, elas querem falar sobre uma determinada situação que o chefe dela fez, só que aí eu me coloco, às vezes, no lugar do chefe, porque eu tenho uma empresa, né? Então, assim, é difícil ter essas opiniões sobre essas outras coisas. Eu não tenho essa abrangência, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu não tenho um repertório maior, assim, para poder falar sobre as coisas. Só do meu trabalho da academia. Então, isso me pegou muito e assim, o ápice foi agora, onde eu voltei a produzir conteúdo, onde eu precisava opinar sobre as coisas e eu tava vendo que não tinha, assim, não tava opinando de verdade, sabe? E aí eu resolvi mudar essa chavinha um pouco, trazer realmente uma opinião e não só ficar repetindo opinião sobre outras pessoas. Inclusive, assuntos que eu estou trazendo aqui, muitas vezes eu nem consumo um conteúdo para usar como base, para não ter uma influência de outras pessoas, por mais que eu sei que tem. Eu já consumi muito conteúdo na internet, já li livros, já estudei alguns conceitos de física, não, de investimentos, de finanças e tal. E isso entra também no meu ser, né? Tá aqui enraizado, mas estou tentando trazer opiniões sinceras, né? Onde eu realmente tenho a opinião e não sou uma pessoa replicando a mesma opinião. E eu vi também outros influenciadores, outros youtubers falando que, por exemplo, canal de react parece que é um monte de gente reagindo do mesmo jeito. Parece que são todos os mesmos formatos, sempre as mesmas opiniões. E aí que eu quero trazer talvez uma coisa diferente em mim. Bom, gente, espero que você tenha entendido o que eu quis trazer aqui. Quero entender também se você concorda com isso, sobre esses assuntos que eu trouxe. E quero ouvir sua opinião aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo o que você acha, se você concorda ou discorda com o que eu falei. E eu quero ter essa conversa, que algo que a gente está construindo é realmente algo novo, que eu quero que você seja uma pessoa engajada no conteúdo que eu trago, e eu quero ter essa conversa com você de uma forma mais sincera, porque eu estava sentindo que antigamente eu não estava sendo, entendeu? Algo mais opinativo meu mesmo, para eu entregar quem é o Bruno de verdade para vocês, e não só falar um determinado assunto de forma bem superficial, que às vezes eu nem gosto de falar, só tô falando porque é o hype, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.